Bem, gente, mais uma vez boa noite, né? Não sei se vocês recordam que semana passada eu iniciei os tópicos de geometria analítica. Nos 2 últimos anos, eu não tinha feito esse trabalho com geometria analítica. Esse ano o professor Carlos insistiu para que eu arrumasse um tempinho, né? Quer dizer, a palavra insistiu é forte, mas ele pediu que desse um jeitinho de trabalhar um pouco de geometria analítica. Já caiu uma vez no ENA, uma questão específica exclusiva de geometria analítica, mas o que eu julgo mais importante ao ver tópicos de geometria analítica não é nem a geometria analítica em si, porque nesses anos todos de ENA, pelo menos na minha lembrança, uma única questão de geometria analítica faz com que o assunto não seja forte para essa prova. Porém, pessoal, a enorme quantidade de questões de geometria plana que você poderia resolver usando técnicas da geometria analítica, tá? Você encontra várias assim. Algumas que seriam até difíceis, fazendo única e exclusivamente por geometria plana, né? Que às vezes é aquela questão que você tem que fazer um traçado extra, né? Traçar uma linha extra para enxergar uma semelhança de triângulos, por exemplo. E às vezes, se você analitizar a questão, você consegue resolver com uma relativa facilidade, tá? Mexendo única e exclusivamente, né, ou quase única e exclusivamente com álgebra, tá? Bem, a aula da semana passada terminou comigo falando da equação fundamental da reta. Eu fiz a demonstração. Na aula de hoje, pessoal, eu já vou de antemão dizer para vocês que eu vou evitar as demonstrações. É uma sala de aula só que com alunos professores, né? Então, para aqueles mais curiosos, né, é só consultar um bom livro de matemática que você vai encontrar as demonstrações das coisas que eu vou falar aqui. Mas hoje eu não vou demonstrar porque senão realmente há o risco de eu não concluir todo o conteúdo. E eu quero concluir tudo o que eu queria falar para que na próxima aula da gente eu só faça questões, tá bom? Então, eu parei a aula na equação fundamental da reta, né? Mas eu quis retomar a partir daqui só para destacar, tá, pessoal? Esse ângulo aqui, ó. Foi muito no finalzinho, né, da aula que eu falei dessa equação, fizemos a demonstração, né, de como é que se chegava nessa equação aqui, a chamada equação fundamental da reta, mas já foi muito no final, não deu tempo de falar nos detalhes. Então, gente, esse ângulo que vocês estão vendo aqui, que é o ângulo que a gente forma entre o eixo x e a reta, tá? Então, é um ângulo que começa no eixo x e para na reta, né? Este ângulo beta, ele é importante porque ele dá para a gente o que a gente chama de coeficiente angular, tá? Então, na semana passada, eu mostrei para vocês que quando você conhece um ponto da reta, e a gente pegou este ponto aqui, veja que neste esquema eu conheço dois, eu poderia pegar qualquer um dos dois, tá? Qualquer um dos dois. Ou o ponto A ou o ponto B, escolhi pegar o ponto A, tá? E aí a gente chegou à equação que diz que o y menos o y do A é igual a m vezes o x menos o x do A. E não deu tempo de conversar sobre alguns detalhes importantes, tá? Primeiro, esse m. Esse m aqui é justamente a tangente daquele ângulo. Isso foi mostrado na aula, tá, gente? Isso aqui eu estou indo mais rapidinho porque foi mostrado na aula passada. Eu estou só recapitulando. A tangente desse beta é justamente esse m. E ele é chamado de coeficiente angular, tá? Isso aqui é o coeficiente angular da reta. É o coeficiente angular da reta. Ok? Deixa eu ver mais aqui. Esse x e esse y aqui, ó, xy, se você olhar para o desenho, coordenadas de P. Pode observar.
são as coordenadas do ponto P. O ponto P, esse ponto aqui, certo? Tem justamente a abscissa X, ordenada Y. PXY é um ponto genérico da reta. Eu sempre preciso desse ponto genérico, tá? É um ponto genérico da reta. O XA, YA, coordenadas de um ponto conhecido. Eu também preciso de um ponto conhecido. Nesse caso aqui, foi o ponto A. Poderia ter escolhido o ponto B, tá? É um ponto conhecido da reta. Eu sempre vou precisar, tá, gente? Do ponto genérico e do ponto conhecido, tá? É um ponto conhecido da reta. Ou seja, é um ponto em que eu conheço abscissa e ordenada. Ok? Então tá aqui. Que fique bem claro que você também poderia colocar essa equação em função das coordenadas do ponto B, tá? É a mesma reta, y menos yb igual ao coeficiente angular, que é a tangente daquele ângulo, né, que eu destaquei para vocês, vezes o x menos o x de b, tá? Não teria problema nenhum se você tivesse usado o ponto B ao invés do ponto A, ok? Isso foi só uma escolha minha. Só que, gente, eu quero que vocês se liguem que existem outras formas de equação de reta, tá? Eu poderia ter, deixa eu botar aqui, outras formas de equação de reta. Uma delas é a equação na forma reduzida. A forma reduzida é quando você isola o y, tá? Você poderia olhar para aquela equação fundamental da reta e pensar em isolar o y, tá? Quando você isolasse o y, que aplicasse distributivo aqui, o m que multiplica o x, que multiplica o xa, o menos ya passaria somando para o segundo membro, você ia chegar numa equação dessa forma aqui, ó, mx somado com um número, tá? Esse m é o coeficiente angular, tá? É o mesmo coeficiente angular anterior. Isso aqui é o coeficiente angular. É a tangente do beta. Agora, esse númerozinho que ia surgir, né, a partir do momento que você pegasse o m, multiplicasse por menos x de a. Lembre-se que x de a é conhecido, tá? Depois você ia pegar o menos y de a, colocar para lá, para o segundo membro. Aí você ia poder fazer essa adição algébrica. Isso ia dar um número, tá? Este número, que eu estou representando aqui por n, é chamado de coeficiente angular. Coeficiente linear. Eu falei angular, não foi? É linear. E o interessante dele, pessoal, é que ele indica onde a reta intersecta o eixo y. É fácil você observar isso. É só você substituir nesta equação, aqui o x por zero. Você substituir o x por zero, você vai ter y igual a n. O que eu estou dizendo para vocês é isso daqui, ó. É que se você fizer a reta aqui, o par de eixos aqui, ó, y, aqui o x, aí você tem a reta, aqui está a reta,
Deixa eu dar uma melhoradinha aqui no desenho. Deixa eu ver aqui. Então você tem aqui, ó, que esse valor aqui, ó, é justamente o n. E isso é bem lógico. Por que é bem lógico? Porque nesse ponto aqui, o x é zero. Pode pegar na equação reduzida da reta, substituir x por zero, vai ficar m vezes zero, que vai dar zero, obviamente, que somado com n dá n. Então, aquele n, que é o coeficiente linear, indica onde a reta intersecta o eixo y. Indica onde a reta intersecta o eixo y. Então, a equação na forma reduzida, ela te fornece, assim, de modo bem explícito, a tangente desse ângulo logo de cara, né? Porque esse m é o coeficiente angular. Então, esse aqui é o ângulo beta, né? Então, você olha para a equação na forma reduzida, você já vê o coeficiente angular e o coeficiente linear, que é justamente onde a reta toca o eixo y. Tá? Então, essa é uma vantagem da forma reduzida, né? Da equação reduzida, tá bom? É... Tem outra, pessoal, que eu também gosto, tem a sua utilidade, principalmente quando a gente vai calcular a distância de um ponto a uma reta, que em geral ela é deduzida com a reta, estando com a equação na forma geral, tá? Então, a equação geral da reta. A equação geral da reta. E a equação geral da reta é quando você coloca todo mundo para o primeiro membro, deixa o segundo membro igual a zero, tá? Aí, nesse caso, você tem uma coisa desse tipo aqui, ax mais by mais o termo independente igual a zero, ok? E aí, muita atenção, que a gente, nessa equação aqui, a gente não pode ter A e B simultaneamente nulos, tá? Por isso que eu vou botar aqui, ó, não simultaneamente nulos. Um deles, eventualmente, até pode ser, mas os dois não. O fato de um ou outro ser nulo, pessoal, conduz a dois casos particulares que eu também quero que vocês se liguem, tá? Atenção. É quando você tem retas verticais, essas retas verticais, elas não têm coeficiente angular, tá, gente? Por quê? Olha o que é que acontece quando as retas são verticais. Aqui, eixo Y, eixo X. E aí eu vou fazer uma reta qualquer, vertical. Digamos que aqui é a reta R. Aí, se eu precisar equacionar uma reta vertical, eu tenho que estar atento ao fato de que ela não tem coeficiente angular. E a explicação é bem simples, pessoal. É porque esse ângulo aqui, aquele ângulo beta, ele vale 90 graus. Ó. E não existe tangente de 90, né? É importante você se ligar disso. Não existe tangente de 90 graus. Então, a reta R não tem
coeficiente angular, tá? Então, retas verticais não têm coeficiente angular, certo? Só que, mesmo não tendo coeficiente angular, a equação dela é do tipo, ó, x. Veja que o x é constante, tá? Veja que todos os pontos dela têm o mesmo x. Ó. Qualquer ponto que você pensar nela, eles têm a mesma abscissa, né? Então, digamos que aqui é k. Ó. Então, é uma equação do tipo x igual a k, onde esse k é um número, né? K pertence aos reais. Então, é uma equação do tipo x igual a um número, ok? Do mesmo jeito, as retas horizontais. As retas horizontais, a equação dela muito semelhante à ideia, tá? Só que no caso as horizontais têm coeficiente angular. O coeficiente angular é zero, tá? Então, se eu fizer uma reta horizontal aqui, ó, faz de conta que está horizontal, tá? S. Neste caso aqui, pessoal, como a reta é paralela ao eixo x, a gente diz que o coeficiente angular de S é zero, porque como ela é paralela ao eixo x, o ângulo entre as duas é de zero, né? Então, é a tangente de zero, que dá zero, tá ok? Tangente de zero dá zero. E a equação desse tipo de reta, vou chamar aqui de K. Veja que neste caso aqui, quem é constante é o y. Qualquer ponto que você pensar aqui, o y tem o mesmo valor, tá? O y tem exatamente o mesmo valor. Então, a equação dessa reta aqui é y igual a k, onde esse k é um número. Tá bom? Então, veja que no primeiro tipo, o y não aparece, né? O y não aparece, significa dizer, então, cadê? Que é porque esse b aqui, ó, é zero, no primeiro caso. Ó, e o y não aparece, é porque aquele b foi zero. Mas o x aparece, porque eu não posso ter o a e o b simultaneamente nulos, tá bom? Já no segundo caso, nas retas horizontais, quem desaparece é o x. Ok, pessoal? Então, é bom conhecer essas formas de equação de reta, tá bom? É bom conhecer. Então, eu sempre preciso, tá, gente, de um ponto genérico, que seria um ponto desconhecido, né? É um ponto qualquer da reta. E preciso de um ponto conhecido para poder montar a equação da reta, tá bom? Outro tipo de questão que é muito, mas muito útil, pessoal, para a gente aqui, outro tipo de situação muito, muito útil, é você ser capaz de encontrar ponto de interseção das retas, tá? Na verdade, é importantíssimo isso daqui, porque as questões que a gente vai resolver de geometria plana, elas são baseadas justamente em equacionar algumas retas que vão ser importantes para a gente, encontrar algumas interseções e com essas interseções, com esses com as coordenadas dos pontos de interseção, eu ser capaz de calcular a área, calcular a distância entre os pontos de interseção e com isso calcular comprimento de segmento, tá? Então, é muito útil aí para a gente saber calcular a interseção de duas retas, tá? Então, se você tem uma reta R e tem uma reta S, digamos que a equação da reta R é y, vou botar na forma reduzida, é a que eu mais gosto, tá? Ou a reduzida ou a geral. AX mais B. E S tem por equação y igual
mx mais b. Se eu quiser descobrir as coordenadas do ponto de interseção, se eu quiser descobrir o x de P e o y de P, eu tenho que resolver o sistema formado pelas duas equações. Tá? Ou seja, eu tenho que pegar as equações das duas curvas, especificamente aqui das duas retas, né? E resolver o sistema formado por suas equações. Isso é uma regra geral da geometria analítica, né? Se você quiser saber a intersecção entre as curvas, pegue suas equações e resolva o sistema, tá bom? Então, isso daqui, ó, se eu resolver isso daqui, eu consigo descobrir as coordenadas de P, tá bom? Eu consigo descobrir as coordenadas do ponto de interseção, beleza? Tem que resolver o sistema, tá bom? Agora, claro, é bom, então, vou apagar isso aqui, eu só quis dizer que o sistema, se eu resolvo o sistema, então eu encontro P, tá bom? Vou botar aqui, tá o Professor, sistema, ok, pode falar. temos uma dúvida aqui, ó. Posso liberar o microfone? Pode sim. Leonardo Reis, o microfone está liberado. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Ô, professor, eu estou apenas com uma dúvida aí, que o senhor colocou agora, na reta S, né? O senhor colocou o coeficiente linear sendo o mesmo, né? Não, mas isso O aqui é R. demência minha, viu? Vocês têm que tomar conta de mim. Tá? Já sabem que eu sou Tá bom, extremamente tranquilo. displicente. É É, mx porque mais se n. fosse assim, o Valeu. ponto do Era. encontro das duas retas seria no Sim. ponto B, né? Eu realmente quis botar outro coeficiente angular. Sim, justamente. Senão elas iam se encontrar no mesmo local e ainda por cima sobre o eixo Y, né? Isso, Porque justo, justo. ainda seria assim. Tá Tá bom? bom, professor. Valeu, viu? Obrigado. Vão me Tchau. vigiando aí. Tá bom? Claro, pessoal, que aqui eu estou me referindo a retas que vão se encontrar, né? Mas é bom você se ligar no seguinte, tá? Não necessariamente, né? As retas vão se encontrar, né? Elas podem ser paralelas. Vou botar assim para escrever menos. R paralelo a S, se os coeficientes angulares forem iguais, tá? Aí elas vão ser paralelas. E vice-versa. Se os coeficientes angulares forem iguais, RS paralelas. Tá ok? Vale a ida, vale a volta. Se R é paralelo a S, então seus coeficientes angulares são iguais. E se os coeficientes angulares das retas forem iguais, das retas RS forem iguais, então elas são paralelas. Tá bom? E aqui eu estou considerando os dois casos, tá, pessoal? Porque para mim, as retas coincidentes também são paralelas, né? Não é universal isso, tá? Mas para mim, retas paralelas elas têm que ter a mesma direção, tá bom? E retas coincidentes têm a mesma direção. Então, nos dois casos, paralelas distintas ou paralelas coincidentes, coeficientes angulares iguais. E se por acaso R e S forem concorrentes, então seus coeficientes angulares serão diferentes. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, se as retas tiverem coeficientes angulares iguais, ou não vai ter ponto de interseção, porque elas são paralelas distintas, ou todos os pontos das retas são pontos de interseção, porque elas são paralelas coincidentes, tá bom? Mas esse é um caso que possivelmente a gente não vai se encontrar. Né? Pelo menos não nas questões, a gente não vai encontrar, pelo menos não nas questões que me interessa para aplicar essas técnicas de geometria analítica, tá? Só para vocês terem uma ideia, olha o que é que eu separei aqui, ó. Essas duas questões são do ENA.
Essa daqui, 2022. Essa daqui. E essa daqui da última prova. Foi, da última prova. Nenhuma das duas é de geometria analítica, mas eu consigo resolver as duas por geometria analítica, tá bom? Por isso o estudo dos tópicos de geometria analítica. Então tá aí, pessoal. Tá aí, eu até botei esse trechinho aqui, ó. Saber identificar o ponto de encontro entre duas retas, se existir, obviamente, né? Ou se elas são perpendiculares, aqui é importante, tá? Duas retas são perpendiculares, pessoal, quando o produto dos coeficientes angulares delas for igual a -1. É possível provar, tá? Eu não vou fazer isso, como eu disse a vocês. Eu estou querendo dar toda a teoria restante hoje e se eu for demonstrar, eu não consigo fazer isso, tá? Então, eu tenho aqui, ó, que se isso daqui acontecer, então, obrigatoriamente, R é perpendicular a S, tá? E vice-versa. Se R for perpendicular a S... Não, o vice-versa não vale por causa disso daqui, ó. Se a reta for... Se eu tiver uma reta horizontal e outra vertical, uma delas não tem coeficiente angular, então não vale, né? O produto dos coeficientes angulares ser igual a -1. Tá bom? Ah, professor, mas como é que eu vou saber então que elas são perpendiculares? Ora, se você tiver uma equação do tipo y igual a um número, aí a reta é horizontal. A outra, x igual a um número, aí a reta é vertical. Tá? E aí, obrigatoriamente, uma reta horizontal e uma reta vertical, elas devem ser perpendiculares, né? Tá ok? Agora, se nenhuma delas for vertical, ou seja, se as duas retas tiverem coeficiente angular, se esse produto for igual a -1, então, obrigatoriamente, essas duas retas são perpendiculares, tá? Eu vou colocar aqui para os mais curiosos, tá? É possível demonstrar que. E não vou demonstrar porque eu sei que os mais curiosos vão pesquisar. Pronto. O produto desses coeficientes angulares sendo igual a -1, elas são perpendiculares, tá bom, gente? Vocês vão me desculpar, tá, pessoal? A aula ficaria mais bonita, né? Se a gente fizesse as demonstrações, porém não andaria, tá? Ela não ia andar. Distância de ponto a reta, pessoal. Olha só, gente. Normalmente, a distância de ponto a reta exige que a equação esteja na sua forma geral, a equação da reta, tá? AX mais BY mais C igual a zero, tá bom? Então, quando você tiver a reta, a equação da reta na sua forma geral, o ponto P é um ponto de coordenadas conhecidas da gente, tá? Então, ele teria coordenadas XP, YP, tá bom? Neste caso aqui, pessoal, é possível mostrar, tá bom? Dá um trabalhozinho, viu? Aqui é uma demonstração um pouquinho mais trabalhosa, beleza? Mas é possível provar que... E não é difícil memorizar essa fórmula, tá? Por que não é difícil? Porque a distância do ponto até a reta R vai ser igual. Olhem para o numerador, tá? Olha bem para o numerador. Você vai escrever nesse numerador, a equação da reta, na forma geral. Só que onde tem o x e tem o y, você vai trocar pelo x do ponto e pelo y do ponto, respectivamente. Aí veja que isso vai dar um valor numérico, porque o A é um número, é o coeficiente, né? É o coeficiente do x. O B é número, é o coeficiente do y. E o C é o coeficiente independente, é o termo independente. Tá? Como distância é sempre positiva, então é natural que isso daqui esteja em módulo sobre a raiz quadrada de A quadrado
mais b quadrado. Essa daqui, pessoal, essa fórmula, mesmo que eu tivesse com uma quantidade de aulas boas ainda, né, para dar para vocês, eu ainda assim eu não iria demonstrá-la, porque dá um pouquinho mais de trabalho, sabe? E é uma coisa que, a meu ver, não vale a pena, não nesse curso, porque é um curso para professores. Eu sei que alguns de vocês já viram, já estudaram essa demonstração. E, em geral, como a gente não vive fazendo ela, né, normalmente a gente esquece. O que a gente tem que estar na cabeça mesmo é com essa fórmula, tá? Ela é importante? Ela é, pessoal. Ela é importante, tá? Por quê? Porque pode ser que na questão de geometria plana que a gente vai resolver, a gente quisesse descobrir, por exemplo, o comprimento desse segmento aqui, ó. Fosse útil para a gente descobrir o comprimento de um segmento, né? Uma distância de um ponto até uma reta. Tá bom? Então, se a gente não quisesse resolver a questão via geometria plana, que isso é uma coisa importante, tá? Na aula que eu estou dando para vocês, eu estou querendo mostrar um outro jeito de resolver questões de plana, mas não estou querendo dizer aqui que esse método é melhor do que o outro, onde você só usa plana. O que eu estou querendo é oferecer para você uma saída, uma alternativa. Se a saída via geometria plana não estiver visível na sua cabeça, é possível você analisar e enxergar a resolução da questão, tá bom? Então, por exemplo, olha aqui, esse exemplo aqui, ó. Sejam R, que é 2x menos y mais 1 igual a 0, e S, que é x mais y menos 4 igual a 0, retas que se interceptam no ponto P e limitam, juntamente com o eixo x, um triângulo APB. Determina a área desse triângulo. Então, olha só, gente. Vou tentar fazer aqui bem rapidinho, tá? Sem perder muito tempo. Y, aqui x. Percebam que a equação da reta R, pessoal, deixa eu botar lá aqui no canto. Eu posso isolar o y, ó, e enxergar que é y igual 2x mais 1. E a equação da reta S vai ser y igual a menos x mais 4, né? Ok? E aí percebam que a reta R vai tocar o eixo y no 1. E a reta S vai tocar o y no 4, né? 2, 3, 4 aqui. Ok? Vou achar o ponto de intersecção dessas duas retas, tá? Porque elas se interceptam no ponto P, ó. Então, vou fazer isso. Então, y igual a 2x mais 1. Resolver o sistema para encontrar o ponto de interseção. Y igual a 2x mais 1. Cadê? Y igual a menos x mais 4. E aí, se eu for resolver isso daqui, né? Eu fico com 2x mais 1 igual a menos x mais 4. Vai ficar 3x igual a 3. X é 1. Ora, se x é 1, y vai ser 3. Ok, né? Professor, temos Diga. uma dúvida aqui, ó. Pode ir. Antônio, seu microfone está liberado. Pode Boa colocar. noite, professor. Boa noite. É, só queria perguntar sobre aí a fórmula da distância de ponta reta, né? E se a gente tem duas retas, a distância de uma reta a outra, Bem, como aí é que adaptaria? só faz sentido se as duas retas forem paralelas, tá? Se elas não forem paralelas, essa pergunta não faz sentido.
ok? Aí você vai pegar o ponto de uma delas e vai calcular a distância até a outra, certo? Imagine que aqui é RS, então a distância de R até S a distância de R até S vai ser igual à distância de um ponto de uma delas até a outra, tá bom? Agora, com R paralela a S, beleza? Aí eu escolheria um ponto aleatório, né? Substituiria um ponto Isso, aleatório. isso, justamente. Show. Ok? Obrigado. Valeu. É isso Certo, daqui. professor. Temos mais uma dúvida aqui, ó. Pode falar aí, pode mandar. Ruth, seu microfone está liberado, Ruth. Oi, boa noite. Boa Professor, noite. desculpa, a primeira equação que você botou y igual a 2x mais 1, você disse que isolou y, os Foi, 2x e o mais 1 continuou positivo? foi, mas porque eu joguei o Y, é porque eu estou enxergando assim, ó. 2x mais 1 igual a y. Eu joguei o y para o segundo membro, sabe? E aí, dizer que 2x mais 1 é igual a y é a mesma coisa que dizer que y é igual a 2x mais 1. Concorda? Ah, Falei a mesma coisa. porque o y na equação que foi dada está negativo, né? Porque para Isso, mim justamente. tá miudinho, aí eu estava vendo positivo. Tá bom, É, valeu, não, é entendi. negativo. Ele é Tá bom, entendi. negativo. Obrigada, obrigada. Beleza? Então, acho que Beleza. tá aí, tá certinho, né? Ah, cadê? O outro y é menos x mais 4. Beleza? Se x for 1, menos 1 mais 4 dá 3, né? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, eu tenho aqui o ponto P, beleza. E aí eu tenho as duas retas aqui, ó. A reta R e a reta S. Essa daqui, obviamente, está passando pelo 4, né? Então, essa é a reta S. E a outra que vai passar pelo 1 aqui, ó, e também pelo ponto P, né? Essa é a reta R, né? E o que é que ele está querendo aí? Ele está querendo a área do triângulo. Aí vai ficar, não vai ser difícil, né? Veja, porque eu vou descobrir esse ponto aqui, é fácil descobrir esse ponto, né? Esse ponto aqui, ele tem y igual a zero, né? É só você substituir y por zero na equação de S. Se você substitui y, vai ficar meio bagunçado, mas é por causa do tempo, tá, gente? Se você fizer y igual a zero, ó, aí você vai passar o x para cá, e aí vai ficar x igual a 4, né? Então, isso aqui é 4, ok? Se x for 4, y é zero, né? Aí você vai fazer algo semelhante agora na reta R, né? Na reta y igual a 2x mais 1. Você vai fazer algo semelhante. Você vai pensar agora se y for zero. Se y for zero, aí você vai passar o 1 lá para o primeiro membro, vai ficar menos 1 igual a 2x, o 2 vai passar dividindo, vai ficar menos 1 meio, né? Então, aqui é menos 1 meio, ok? E realmente, né? 2 vezes menos 1 meio dá menos 1, que menos 1 mais 1 dá zero. E aí veja que você consegue facilmente agora descobrir essa área aqui. Você chega facilmente nessa área aqui. Porque você tem a base, que é 4, menos 1 meio, né? É a distância do 4 até 1 meio, ou seja, é 4 mais 1 meio, isso dá o quê? 8 mais 1, 9, né? 9 meios. E a altura já está aqui definida também para a gente, né? A altura aqui, ó. É 3, né? A altura é 3. Então é isso aí, ó. É isso que a gente tem aqui. Então a área desse triângulo, tanto área de APB, né? Área de APB
vai ser igual a 1 meio da base pela altura, que é 3. É isso. 27 quartos. Ok? E aí, galera? Tudo certinho? Certinho, professor. Caramba, o tempo voa, viu? E olha que eu mal tô passando muito rápido. Vocês estão acompanhando, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tô indo muito rápido aqui para ver se dá tempo, né, fazer as coisas. Tô Temos vendo uma aqui que dúvida aqui, tem professor. Ricardo, né? Tá querendo fazer uma pergunta, é isso? Isso. O microfone está Pronto. liberado, Ricardo. Pode colocar aí, Ricardo. Fazer a pergunta. Não, professor, tá tudo excelente aí. É porque eu tinha visto, por exemplo, se eu pegasse esse gráfico vermelho, né, menos o gráfico verde, esse ponto é menos um meio, é que na reta Isso verde. é menos o meio, porque ele é a O outro, interseção, né? eu poderia pegar a função de cima menos a função de baixo. Ah, não, mas vai ficar mais difícil. Eu ia aplicar uma integral de menos um meio do limitante menos um meio até 4. É, pode. Se você quiser, você vai tranquilo aí. Tranquilo, tranquilo, tá? Tranquilo, tranquilo. A minha sugestão aí é que aí você dividisse em duas áreas. Fizesse de menos um meio até 1 e depois de 1 até 4. Aí você integra, tá certo? Menos, Mas vamos menos esquecer isso um meio daí. até 1. É, de menos um meio até 1, você encontraria a primeira parte da área, né? E de 1 até 4, você Não encontraria a é segunda parte da área, trabalhando separadamente com cada função, né? Porque aí a gente iria enxergar como função, tá? Mas totalmente desnecessário, porque as figuras aí são muito simples, né? Para a gente estar pensando em integral, tá? Integral é quando a área não cai numa daquelas formas que a gente conhece, né? Aí a gente integra a função, e aí tem uns pré-requisitozinhos aí, uns cuidados que a gente tem que ter, mas foge do nosso objetivo, tá bom? Vamos prosseguir. Diga, pode Agora, dizer. outro ponto interessante, por exemplo, quando você tem dois pontos, né, e resolvendo o determinante, você Isso já é o chega na, próximo tópico, ó. A área de um você já, polígono por coordenadas. Aí eu vou cair justamente nisso, no que você você vai já chega falar. você já chega na equação geral da Isso. reta, isola o y, chega na equação reduzida, pronto, acabou-se. Você já E mata tendo logo e tudo de conhecendo os uma 3 vez. pontos, já que você falou em determinantes, eu conheço os 3 pontos, eu jogo isso no determinante e chego na área, fácil, fácil. Que é o que eu quero mostrar agora, tá? É, Porque tudo isso que eu fiz aqui foi para a gente resolver questões onde se pede comprimento de segmento ou onde se pede área, tá? E aí, ó, para finalizar, pessoal, também é possível mostrar, tá? Dá uma trabalhadazinha, tá? Por isso que eu não vou mostrar que o determinante, se eu conhecer as coordenadas dos vértices de um polígono, tá? Escrevendo essas coordenadas ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, não tem problema nenhum não ser também escritos no sentido anti-horário, tá? Enfim, tem que ser ciclicamente, ou no sentido horário, ou no sentido horário, você sair escrevendo esses vértices, tá certo? É possível garantir que a área é dada por isso daqui, ó, pessoal. Tá bem pequenininho aqui, mas é isso que eu estou querendo dizer aqui, ó. Que a área de um polígono, se você conhecer as coordenadas dos vértices, tá? É possível calcular pegando a metade do módulo do determinante. O determinante vai aparecer em módulo aí, porque a área tem que ser não negativa, né? A área tem que ser positiva. Então, o que acontece aqui, pessoal, é que esse determinante, e aí eu já vou colocar ele de uma forma mais útil para a gente, tá? Na verdade, é algo que lembra um determinante, é um falso determinante. Você sai escrevendo as coordenadas dos vértices
ou no sentido horário ou no anti-horário, tanto faz, aí vai ficar ó, x1, y1, que seriam as coordenadas do vértice A1. x2, y2, coordenadas do vértice A2, e assim por diante, x3, y3, coordenadas do vértice A3, e assim por diante, tá? E assim por diante. Xn, yn, tá? Que seria o enésimo vértice. E aí, o primeiro que você escreveu, que neste caso aqui foi x1, y1, você deve repetir. Tá? Também pode ser em linha, pessoal, tá? Esse D também pode ser escrito assim, ó. x1, y1, x2, y2. Eu até confesso que eu escrevo mais em linha do que em coluna. x3, y3 e assim por diante. xn, yn. E repete o primeiro. x1. E como eu sei que todo mundo aí sabe mexer com determinante, se você lembrar das técnicas mais usuais, né, as técnicas que a gente costuma usar mais para calcular determinante de ordem 2 e de ordem 3, você vai lembrar que a gente pega os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Aqui a gente vai fazer uma coisa nesse estilo. Só que aqui não dá para falar em diagonal principal e secundária, mas a gente pensa na direção. Aqui é na direção da diagonal e assim por diante. Da diagonal principal aqui. Aí você iria pegar x1, y2, somar isso com x2, y3, com x2 vezes y3 e assim por diante, tá? Vai fazendo esses duplos produtos aqui e vai somando eles, até chegar em xn, y1, menos, agora sim, né? Diagonal secundária aqui, seria y1, x2, ó, y2, y3 e assim por diante. É a diferença, né? y1, x2, mais y2, x3, e assim por diante, até yn x1. Pronto, mas se liguem que o que eu vou usar para calcular a área é o módulo desse determinante, né? Ou desse falso determinante, como queiram. Tá? Também aqui, ó, só para vocês verem, ó, se você faz escrevendo os vértices em coluna, as coordenadas dos vértices em coluna, não tinha problema nenhum, chegaria na mesma coisa, ó, x1, y2, ó, x2, y3, e assim por diante até xn, y1, ó, pode ver. x1, y2, mais x2, y3, e assim por diante. Pode ver que você chega exatamente no mesmo ponto. No mesminho. Aqui, ó. y1, x2, y2, x3, ó, e assim por diante, até yn x1. Estão vendo? E é isso. Então, se eu souber coordenadas dos vértices, pessoal, eu calculo a área. Tá? E aí, ó, eu já estou vendo que não vai dar tempo, mesmo sendo muito rápido na explicação, né? Hoje eu fui muito rápido, né? O tempo me forçou a isso, ó. Por exemplo, aqui, ó,
Essa questão aqui, ó, ela pede para calcular aquela área ali, ó, a área do triângulo OFE. Então, hoje eu sei que eu não vou fazer, mas eu vou fazer com certeza no nosso próximo encontro, que o nosso próximo encontro eu não dou teoria, só vou fazer questões. Qual vai ser o segredo? Descobre O. Descobre coordenadas de F. Descobre coordenadas de E, você consegue calcular a área. Para isso, eu vou imaginar DB sendo uma reta, ó, como se isso aqui fosse uma reta, sei lá, a reta R, por exemplo, e AE fosse a outra reta, a reta S. Aí veja que F, ó, vai ser a intersecção das duas retas, da reta R com a reta S. O O é o centro, a gente vai facilmente consegue-se determinar as coordenadas de O. O E também vocês vão ver que facilmente a gente consegue chegar nas coordenadas dele. Qual é o segredo para isso daqui? É você analitizar o quadrado, tá? Então você poderia pensar, por exemplo, que o lado DC está no eixo X e o lado AD está no eixo Y, ó. E aí tu consegue equacionar a reta DB, equacionar a reta AE, encontra a intersecção que é F, as coordenadas de O e de E são fáceis de serem determinadas, então com geometria analítica eu consigo resolver essa questão, porque aí eu tenho as coordenadas dos vértices e tendo as coordenadas dos vértices do triângulo eu faço isso aqui, ó. É só jogar no falso determinante e a área é 1/2 do módulo desse falso determinante. Então, eu consigo resolver questões de geometria plana do ENA analitizando a figura dada, tá? Claro, hoje não vai dar tempo, mesmo eu sendo rápido hoje, tendo sido rápido, eu não consigo. Mas seria muito importante que vocês fizessem um esforço grande para não perder a aula que eu vou dar daqui a 2 semanas, que é para a gente treinar tudo isso que a gente conversou nas 2 últimas aulas, tá? Só que também quero lembrar vocês que sábado, de 9 às 11, tá? Nossa aula de revisão de probabilidade, tá? Vocês vão receber uma ficha com muitas questões de probabilidade e a gente vai passar 2 horas resolvendo questões de probabilidade, tá bom? Então, pessoal, só para finalizar aqui, ó, um exemplo de aplicação. Aqui é direto, porque já estão sendo dadas as coordenadas do vértice, ó. Dados os pontos A, B, C e D, que são vértices de um quadrilátero, determine a área de ABCD. Então, olhando rapidinho aqui as coordenadas dos pontos, eu vou marcar aqui bem rapidinho. Vou tentar ser bem rápido, ó. O ponto A tem coordenadas -1, 2. Tá? Então, ponto A tem coordenadas x-1, o y2. Então, ele está aqui assim, ó, o ponto A. O ponto B tem coordenadas x3, y3. Então, ponto B está aqui. O ponto C tem coordenadas x4, y-1. Está aqui. E o ponto D tem coordenadas x0, y-1. Opa, x0 e y-1. Então, é aqui, né? O x é que é 0. Então, o quadrilátero que a gente vai calcular a área é esse, ó. A, B, C, D. Esse quadrilátero aqui. Aí vejam, gente, que é muito massa você saber calcular a área conhecendo as coordenadas dos vértices, porque a gente não precisa praticamente de esforço nenhum, né? Mesmo sendo um quadrilátero, que não é um dos notáveis, né? Porque a gente gosta quando é trapézio, quando é retângulo, quando é losango,
né? Quando é um paralelogramo propriamente dito, né? Então a gente gosta um quadrado, mas e quando é um quadrilátero que não cai nesses que a gente gosta? Aí, se você conhecer as coordenadas, você não precisa de malabarismo nenhum. A área de ABCD, usando ferramentas da geometria analítica, vai ficar fácil de calcular. Esse D é o falso determinante. E aí você escreve, tá certo? As coordenadas dos vértices no sentido que você quiser, tá? Escolhe por onde começar. Eu não vou inventar muita moda, não. Vou começar por A, tá? Poderia começar por qualquer vértice, tá, pessoal? E aí você escolhe um sentido, ou o sentido horário, ou o sentido anti-horário. Aí é com você, tá bom? Aí é com você. Então eu vou escrever no sentido horário. Vai ficar o x do A e o y do A. Então, menos 1, 2, x do A, y do A. Depois o x do B e o y do B. X do C, y do C. Então, 4 e menos 1. X do D, y do D. E aqui tem que repetir a primeira, não esquece, tá? Primeira linha repete. O primeiro ponto que você resolveu escrever, que neste caso é o que você escreveu as coordenadas na primeira linha, né? Eu disse a vocês, né, que eu prefiro escrever em linha do que em coluna, tá? É só uma preferência mesmo, não tem nenhum motivo. Eu me acostumei a representar em linha. Então, ó, menos 1 vezes 3, 3 vezes menos 1, 4 vezes menos 1 e 0 vezes 2. Vou anotar esses resultados aqui. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. 3 vezes menos 1 também dá menos 3. 4 vezes menos 1 dá menos 4. E 0 vezes 2 é 0. Tá? Eu vou botar, não ia botar não. E isso daqui, pessoal, vai ser menos... Aqui, ó. 2 vezes 3, que é 6. 3 vezes 4, 12. Aqui dá 0 de novo. Aqui dá 1. Ó. Na prática, é só você sair trocando os sinais, né? Mas eu vou colocar aqui bem direitinho para vocês acompanharem. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. Menos 1 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Então, o que a gente tem aqui é o quê? Menos 9, menos 10. Opa, menos 6, menos 4, menos 10, né? Aqui eu vou trocar o sinal, ó. 6 mais 2, 18. 18 mais 1, 19. Aí eu vou escrever menos 19, né? Então, dá menos 29. Ok? E aí chegamos na área fácil, fácil. Cálculo auxiliar. A área vai dar 1/2 do módulo de menos 29. Portanto, a área é 29/2. Tá bom? Então, pessoal, apesar de não ter conseguido fazer o que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de ter resolvido pelo menos uma questão do ENA, tá? Eu estava otimista, tanto é que eu botei 2, ó, tá? Mas não se preocupem, tá? Daqui a 15 dias a gente vai resolver, vai começar a aula resolvendo essas duas questões, tá bom? A gente vai analitizar essas duas figuras e usando as ferramentas estudadas aqui, a gente vai conseguir responder a questão, tá bom? São questões de geometria plana que nós vamos responder via geometria analítica, né? Fornecendo então para vocês um outro tipo de olhar, um outro tipo de raciocínio, porque o importante mesmo é não perder a questão, né?